grande obra. Cabe eu e você se enquadrar. Porque nós temos que fazer uma pura reflexão. A própria palavra fala que era 10 virgens. Quando ele fala virgem, irmão, não tem pecado. Virgem é puro. Mas se nós for além, no meio do caminho, no trajeto, 5 tomaram um caminho que não agradou a Deus. E eu sempre tenho falado com Deus, irmão, porque nós somos falhos, nós somos cheios de pecado, mas eu peço a Deus que eu não venha fazer a minha vontade. Porque o homem se perde quando ele serve a Deus e quer fazer a sua vontade. Porque quando a gente se entrega a Deus, nós não podemos mais fazer mais nossa vontade. Agora nós temos que colocar num canal no lugar de um canal e falar aquilo que Deus manda. Porque quando Jesus escolheu os 12 discípulos não foi para nada, foi só para pregar a palavra. Jesus deixou bem claro: de agora por diante não é vocês mais que vão falar. Agora quem vai colocar a palavra na sua boca é o Pai. E não é diferente de nós. E nós, irmão, nós podemos ser as 10 loucas, as 5 que digo. Nós podemos perder a graça de Deus. Louco, irmão, é quem fala de si, que não provém de Deus. Eu não posso falar o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que falar o que a palavra fala. E Jesus deixa bem claro: ide, fazer discípulo. Aleluia. Coisa linda quando ele fala: ide, fazer discípulo. Discípulo, ele obedece, irmão. Eu sei que é doído, mas ele obedece. Porque ele fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sempre bato na tecla que Deus levantou o pastor, ele tem que ter um cajado na mão, porque se de nada serve. E o cajado, irmão, é para correção. Gosta quem gostar, doando doer. Porque sem correção, ele deixa bem claro: sem santidade, ninguém verá Deus. Aleluia. Se o pastor não tiver correção para as suas ovelhas, se perde. E a Bíblia fala, deixa bem claro que é aquela ovelha que saiu, que foi para a beira do aprisco, irmão. Jesus deixou bem claro naquele homem que veio aqui na cadeira de roda. Ele pregou aqui e falou que é necessário que o pastor quebrar a perna da ovelha com cajado. Sabe o que é quebrar? O pastor tem toda a convicção diante de Deus que quando a sua ovelha está tomando a direção errada, ele chama e sentar e mostrar o caminho verdadeiro. Quebrar, irmão, é parar. Para, é errado. Porque se não for assim, para que nós falar de Jesus? Aleluia. É difícil, irmão. Nós temos que fazer a reflexão da Bíblia. Porque quanto mais eu falo, irmão, mais Deus requer de mim. Por quê? Porque quando Jesus chega e aqueles discípulos falam: Jesus, de nós 12 aqui, quem é o maior no nosso meio? Fala logo, mestre, que eu quero saber. Porque quando o Senhor parte, é eu que vou mandar. Aí eu gosto de Jesus. Jesus falou: aquele que se torna uma criança não vai subir para o reino do céu. Agora imagine eu como obreiro, fazendo pirraça dentro da casa de Deus. Aí Josimar levou uma palavra: quem permite no pecado é filho do cão. Meu irmão, a coisa é séria. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai, nos ajude. Porque, irmão, eu sempre falo: nunca vi Deus começar a boa obra e não terminar. Aí quando eu olho em mim mesmo, está faltando algo, tá? Por quê? Porque eu tenho que ser dependente de Deus. Mas Deus não me deu autonomia de eu machucar meus irmãos, mas Deus me deu autonomia de eu corrigir. E só não corrige quem não ama. E eu sempre falo: irmão, vamos amar. Eu sei que nós não amamos como a Jesus, porque se eu já amo como a Jesus é uma hipocrisia. Mas se eu ver meu irmão sofrendo e eu não puder ajudar, irmão, eu tenho que voltar e aceitar Jesus de novo para que Ele coloque esse desejo no meu coração. Eu sei que eu não posso abraçar todas as causas. Eu sei que o pastor também não pode. Mas todos que estão aqui, se chegar hoje um irmão aqui precisando de uma feira, só basta cada um tirar R$5, irmão, cada um. Nós beneficiamos essa alma. Mas se só esperar um só, perece. É por isso que Deus diz que é unidade. Unidade, não há separação.
Eu gosto de Deus, irmão, porque eu não sei, parece que eu não sei, eu acho que eu sou louco, não sou perfeito, porque tem hora que eu fico viajando. Porque qual é o benefício que eu tive desobedecendo a Deus? Nenhum. É quebrar a cara. Agora você pensou chegar na minha casa, da minha esposa, chegar com a minha cara toda arranhada. Aí minha esposa falou que foi isso. Aí eu não falo a verdade. Agora você já pensou diante de Deus? Deus diz: eu quero o melhor de você. Ontem nós fomos ali para o Jardim Prainha, irmão. Pela misericórdia, o Pai de carro colocou no estreito para trazer uma palavra. Irmão, diante de Deus, eu fico tremendo. Caso um temor tão grande que eu fico tremendo, a voz devasta do que eu falar. Pela misericórdia, eu ministrei ali a palavra, irmão. Não seja para crescer meu ego, mas ali 2 almas aceitou Jesus, uma voltou. Agora você fala: é o irmão Devane? Não, irmão, não. Mas foi o que Jesus mandou nós fazer. Me convidaram para um banquete ontem. Minha esposa falou: vamos para o banquete? Não, desiste do culto. Eu falei: não vou de jeito nenhum. Primeiro eu vou para o culto e depois eu vou fazer outro papel se quiser. E se não quiser, pode ir. Irmão, e se eu não tivesse ido, Deus podia fazer? Podia. Mas o que Deus quer comigo, irmão, é comigo. O que Deus quer com você, é com você. Irmão, vamos aprender com Deus. Quando você abrir a Bíblia, que for a palavra, pegue ela. Pegue ela para você, se é Deus que está falando. Porque se é uma palavra pequena, irmão, que às vezes minha mulher fala: eu acho que você não tem coração. Que ela não entende que eu, por doido que seja, quando ela fica desesperançada, ou minha filha dentro de casa, eu dou risada, eu canto louvor, não estou nem aí. Ela fala: tu não tem coração não. Meu irmão, Deus está no controle, eu resolvo o quê? Aleluia! Nós temos que aprender, irmão, a esperar. Se eu desesperançar, eu vou tomar caminho, eu vou tomar atalho que Deus não quer. E vou fazer coisa errada. Irmão, é muito difícil se ver a Deus, porque ninguém quer ser corrigido. Toda vez quando Jesus ia falar para os pecadores, ele falava por parábola. Por que parábola? Na onde ele falava sempre meu pai. E hoje, para eu dizer meu pai, é tão pesada essa palavra, porque quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário e fala: mestre, a tua família está aí, teus irmãos, e fala: família minha é aquela que faz a vontade de meu pai. Não vou querer excluir vocês, irmão, não, jamais. Mas é Jesus que pega na palavra pesada para que nós tomemos correção. Porque você já pensou, eu como um pai ter 2 filhos, não saber corrigir, e amanhã vir um bandido ou um policial e matar? Adiantou chorar? Adiantou aceitar Jesus e não querer mudança na minha vida? Não adianta, irmão. Ele próprio declara: conheceis a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Irmão, é da Bíblia, nem a minha nem a sua. Se você me chamar para nós ler a Bíblia, nós vamos ler e vai meditar, mas eu vou te respeitar. O modo que Deus te usa, e tu tem que me respeitar o modo que Deus me usa. Não há concordância. Por que Deus diz: o que estiver ligado na terra será ligado no céu? Por que não é o que está ligado no céu será ligado na terra? Porque Deus deixa nós concordar aqui para fazer aliança, para lá onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ter outra aliança. Mas quando aqui é um negócio, tem uma divisão, Deus não opera. Eu não sei se os irmãos já viram, tem dia que a gente está aqui na igreja, que a coisa é tão gostosa, a coisa flui tão da maneira que você deixa ser levado, mas tem dia que você busca e você sente um peso. Sabe o que é? É oração contrária, é combinação contrária. Se eu e você estiver dentro do barco e nós dois remar, vai tornar maneiro. Mas se eu estiver remando para frente e você para trás, ô irmão, vai tornar nós dois sofrendo e não vamos chegar a lugar nenhum.
Então é por isso que nós temos que procurar as pessoas que nós andamos. Porque nem todo que aceitou Jesus, ele não tem Cristo. Porque o ter Cristo é fazer a diferença. E você pode. Você pode, eu posso. Jesus Cristo, se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não podíamos. Mas quando ele abriu a boca e falou: Pai, todavia seja feita a sua vontade. Mas você fala que eu não posso, se você não pode, aí o cão acha legalidade na minha, na sua vida, e você não vai conseguir nunca. Porque você não está deixando Deus trabalhar. Quando ele fala: Jeremias, dessa casa do oleiro, chega lá, Jeremias diz que tem uma roda, e em riba dessa roda tem um vaso, Deus fazendo. Quem se faz? É eu e você, se deixar ser feito. Agora, se não deixar, nós vai tornar, sabe o quê? Um leproso. Um leproso, ele tem a comida, mas não tem prazer de comer, porque ele está angustiado. O leproso é o que tem a palavra e não obedece a Deus. Que Deus venha nos purificar, irmão. Eu agradeço a minha oportunidade, porque quando